Olá, mames de adolescente! Aqui estamos no módulo 1, na aula 1. O módulo 1 vai tratar de angústias nas mudanças do corpo. Nós vamos falar de todas as transformações, não tudo, mas algo muito importante, o que é mais prático, o que mais os adolescentes falam, o que eles mais têm dúvidas sobre as mudanças físicas no corpo, pela ação dos hormônios, pelas modificações do cérebro e também os sentimentos e as emoções. Vamos lá? Então, a aula 1, nós vamos entender as mudanças físicas na puberdade. O que é a puberdade, né? É o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. É assim que a gente chama o botãozinho mamário, o seio, o nascimento do seio, o aumento do volume testicular nos meninos, né? O desenvolvimento peniano, a vulva também vai ficando molhadinha, as meninas se incomodam com isso, é uma queixa super comum no consultório, e ambos têm aparecimento de pelos, né? Pelificação, que antes é uma realidade que antes não existia, e o seu filho estranha sim. Hoje em dia eles estão querendo tirar tudo. E aí talvez você me pergunte: Pode raspar? Com o que raspa, né? tudo isso a gente tem que ter, são cuidados da higiene, e a gente vai também falar sobre isso na aula 2. Mas essa aula 1, vamos entender um pouquinho mais o que é a puberdade. A puberdade nada mais é do que o corpo começar a se transformar para que a gente prepare ele para reprodução. É isso que é a puberdade. E as mães não sabem o quanto esse corpo que começa a mudar mexe com a cabeça dos filhos. Eles estranham, como eu já falei lá no módulo da introdução, eles estranham o próprio corpo. Agora, você já pensou como é a gente não reconhecer o nosso próprio corpo? Eu gosto de dar um exemplo que é assim: quando você estava grávida do seu filho, ou quando você sofreu alguma cirurgia, que você não pôde usar alguma parte do seu corpo da forma que, né, natural, que a gente teve alguma limitação, como foi estranho, né? Você começa a perceber que quebrou um braço, como é que é comer só com o outro, ou se trocar, ou se lavar, como é que quebrou uma perna, operou um joelho, como é que é ficar com aquele barrigão, a gente tem que se abaixar para calçar o sapato. Não é estranho? Então imagine que o que está acontecendo com seu filho é muito estranho para ele, e isso gera angústia, e a mãe precisa se dar conta dessa dimensão. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar nesse sentido, entender esse momento que o adolescente está passando. E aí, o que está envolvido na puberdade, né? Eu trouxe esse desenho só para a gente entender que esse momento onde o seu filho, a sua filha está ficando mocinha, estou usando esse termo mocinha, porque adolescentes não são mini adultos, e a gente olha para eles como se eles já fossem adultos, e eles não são. Então, vou repetir isso muitas vezes para você. E, portanto, eu trouxe a imagem aí de um cérebro, e ampliada tem a imagem de uma área do cérebro chamada hipotálamo, e a outra área que é a hipófise, que é uma glândula que a gente tem aqui atrás do nosso nariz. Então, para você entender que os hormônios, eles são liberados dessa região do hipotálamo, mandam hormônios, né, neurotransmissores para essa glândula hipófise. E a hipófise, que tem duas partezinhas aí, por isso que ela tem duas cores, vermelhinha e verde, que elas têm funções diferentes, mas dessa hipófise, que é a parte endócrina, libera os hormônios que vão atuar. Aonde que eles vão atuar? Vão atuar exatamente no corpo do seu filho, transformando o corpo do filho e da filha, trazendo o crescimento, né, os receptores dos hormônios das mamas, onde vai crescendo os seios, o testículo. Então, vai ter uma grande transformação através desses hormônios que estão saindo lá dessa região do cérebro, dessa glândulazinha aqui atrás do nosso nariz, chamada hipófise, e que vai atuar nos nossos úteros, nos nossos ovários. E por que é importante a gente saber disso? Porque é muito importante a gente conhecer como o nosso corpo funciona e o que está acontecendo nesse momento, né? Eu vou trazer algo aqui que as mães, normalmente, quando eu falo no consultório, elas ficam meio apavoradas, e você não se apavore, porque é só uma falta de conhecimento, e agora você vai ter o conhecimento adequado, e isso pode acontecer com a sua filha, que é o quê? Quando que a gente tem que se preocupar em relação à puberdade dos nossos filhos? Quando ocorrer na garota o aparecimento de pelos ou da mama, do botãozinho mamário, antes dos 8 anos de idade. Ou não surgir nada disso
após os 13 anos de idade. Por quê? Porque a puberdade é considerada normal, quer dizer, o surgimento dos caracteres sexuais secundários nas meninas a partir dos 8 anos e até os 13 anos também. Então, dos 8 aos 13 anos, a gente começa o primeiro sinal da puberdade, que na maioria das vezes nas meninas é a telarca, que a gente chama, que é o aparecimento do broto mamário. Pode acontecer em algumas meninas começar primeiro pelo aparecimento de pelos e tá tudo bem, não é problema nenhum, mas é mais raro começar com o aparecimento do pelos do que com o brotinho mamário. E em relação aos meninos, por que tem a figurinha ali, né, das calças curtas do garoto? Porque a gente começa a crescer pela puberdade e o testículo não é que nem a mama que a gente consegue ver. Então, para as mães, fica difícil, você não vai poder ir lá e pedir para ele qual é o tamanho das suas bolas, né? Não dá pra gente fazer isso. Mas qual é um dos primeiros sinais que você, mãe, pode ter? Tá começando a perder o sapato, perder o tênis, perdeu as calças, perdeu os pijamas. Você já pode ter uma avaliação, levar para o médico avaliar, né? Um médico de adolescente, uma médica que nem eu avaliar, porque é importante que o corpinho do seu filho seja avaliado durante essa fase de crescimento, porque a gente evita muitos problemas da vida adulta, né? Então, quando que a mãe deve se preocupar? Quando nenhum desses sinais que eu tô falando no garoto aconteça, ou aconteça antes dos 9 anos, ou não tenha acontecido até os 14 anos. Você pode perceber que a maturidade, né, para as meninas sempre vem antes do que para os meninos. Então, não é de graça que a gente tem esse conhecimento, né, popular de que as meninas amadurecem antes dos meninos. E é verdade. Por quê? Porque a ação dos hormônios, da transformação do corpo, todas as sensações, tudo está acontecendo mesmo por volta de 1 ano antes nas meninas do que nos rapazes. Isso é fisiológico, só faz parte do funcionamento do nosso corpo. Então, é verdadeira esse conhecimento que a gente tem por aí, que as meninas amadurecem antes. Eu quis trazer algumas angústias das garotas, o slide ficou um pouquinho desconfigurado, mas o que é comum das meninas reclamarem, né? Quando aparece botãozinho mamário, elas não identificam, porque aquilo ali não existia. Então, é muito comum as mães levarem as filhas no consultório porque elas dizem que estão com dor no peito. Mãe, tô com dor no peito, tá crescendo alguma coisa aqui. E elas acham esquisito, elas não sabem o que é. E as mães também não têm, né? Não relacionam a dor no peito com o aparecimento do seio. Mas isso é muito, muito comum. Outra dúvida, mãe, sério, eu vou menstruar para sempre? Não aguento mais. A menstruação é algo muito delicado para as meninas, né? Algo que a gente precisa lidar com a menstruação como algo natural do corpo. Tem muitas mulheres adultas que lidam com a menstruação como se fosse o sangue fosse sujo, como se fosse algo nojento, e muito pelo contrário, o nosso sangue, ele tem riqueza de nutrientes, tem ferro, a gente tem muito ferro, a gente perde na nossa menstruação. Então, a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade das meninas em relação à menstruação, né? E claro, respeitar o desejo delas de se usa copinho, se usa absorvente, se usa calcinha protetora, tudo isso a gente pode conversar com elas. E a outra coisa que elas falam, por que não posso usar maquiagem? A minha pele muda tanto, um dia tá boa, no outro tá cheia de cravos. Então isso é outra questão, que as meninas usam muita maquiagem e a pele tá mais oleosa por questão dos hormônios e aparece mesmo mais espinhas. Então a higiene, né, essa skincare aí é muito importante que elas saibam fazer. Depois, a mãe, minha calça não entra mais. É normal ficar com o corpo assim, crescer o corpo assim tão rápido? E sim, depois que a menina tem a menstruação, o que acontece? Ela começa a acumular gordura nas regiões que mulher acumula gordura, que é nos seios, né? O nosso seio tem uma grande quantidade de gordura, e nas regiões dos quadris, né? Nas coxas, nos glúteos, tá? Então, isso é normal. Por que às vezes eu me olho no espelho e me sinto horrível? Então, essa é a alteração do humor. Nós somos cíclicas, as mulheres são cíclicas, e essa alteração dos hormônios faz sim com que a gente se olhe no espelho num dia e se ache horrível, até porque no período pré-menstrual a gente acumula líquido, fica inchada, parece que a celulite solta, e as meninas sofrem com isso, né? Então, dizer que isso é normal é importante para elas. Dizer o óbvio para os filhos é importante. Mãe, por que às vezes eu fico com uma vontade de chorar do nada? Então, essa labilidade emocional é normal no adolescente. O importante
importante é nós, mães, terem essa clareza, a gente ter essa clareza para poder lidar e ajudar as nossas filhas com essas emoções, porque é importante que ela saiba que está tudo bem chorar do nada, né? Algumas mães ficam preocupadas. É claro que quando está muito frequente, né? Quando está intenso, quando está levando a sofrimento, você precisa buscar ajuda para sua filha. Por quê? Porque é isso a grande questão na adolescência. O que é próprio do adolescente, o que é esperado para essa idade e o que pode ser um transtorno de ansiedade ou qualquer outra coisa, né? Então, fazer essa diferença é muito importante. Por isso, eu estou aqui para te ajudar. Mas chorar do nada na adolescência é muito comum por conta de tudo isso que está acontecendo no corpinho da sua filha, do seu filho.